Uma breve história da Terra. Nosso planeta surgiu há muito tempo, aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. E antes de ele existir, existia uma outra estrela, não o nosso Sol. E assim como outras grandes estrelas, ela explodiu em uma pequena supernova. Isso criou um disco acrecionário, que deu origem ao nosso Sol. Outros pequenos corpos surgiram, e a gravidade começou a agir. Isso formou pequenos aglomerados de rochas, que passaram a se colidir e se agregar, dando origem aos planetas. Neste momento, acontece um dos primeiros fatos marcantes da história da Terra. Um protoplaneta do tamanho de Marte colide com a jovem Terra, espalhando parte de nossa crosta para o espaço, dando origem à Lua. Agora, a Terra com seu tamanho atual começa a se resfriar. Nesse estágio, uma pequena crosta começa a se formar em cima do magma, que ocupava praticamente toda a superfície terrestre. Junto a isso, acontece a hipótese de como a água surgiu na Terra, sendo trazida por cometas que se formaram em regiões mais distantes na origem do Sistema Solar. Como a Terra ainda era um lugar muito quente, a água começa a se acumular em forma de vapor na atmosfera. Aos poucos, conforme o planeta esfriava, ela começou a se condensar em nuvens e chuvas. Segundo estudos e teorias científicas mais aceitas, os oceanos e o calor dos vulcões submersos foram essenciais para a origem da vida na Terra, cerca de 4 bilhões de anos atrás. Primeiro unicelular e esparsa, ela começou a se espalhar e se diversificar, até que por volta de 2 bilhões de anos atrás, as bactérias passaram a consumir gás carbônico e produzir o oxigênio. Isso ficou evidenciado na história de nossas rochas, onde grandes depósitos de ferro oxidado foram sedimentados no fundo do oceano naquela época. Outras rochas também nos contam outras histórias, sujeitos aos movimentos das placas tectônicas, confirmando que a superfície e o formato dos continentes nem sempre foram os mesmos. Nessa época, enquanto a vida reinava no oceano, supercontinentes idealizados por evidências e pesquisas científicas, como o Columbia, 1,7 bilhões de anos atrás, e o Rodinia, 900 milhões de anos atrás, modificavam a aparência da superfície terrestre. A abundância de oxigênio no oceano permitiu que a vida evoluísse, e por volta de 580 milhões de anos atrás, aconteceu a explosão cambriana. Esse período da história foi tão importante para a vida que praticamente todos os filos que existem até hoje se originaram durante o período de apenas 80 milhões de anos. Desde então, a vida tem evoluído seguindo os mesmos moldes criados naquele período da história. Mas na história da Terra também existiram grandes extinções. Períodos que até 90% de todas as espécies vivas foram abruptamente extintas por eventos catastróficos. Evidências de alguns períodos contam que a Terra pode até ter sido completamente coberta por geleiro, como na teoria da Terra Bola de Neve, que pode ter levado espécies à extinção por grande alteração do clima. Apenas depois de toda a oxidação do ferro no oceano que o oxigênio pôde sair para a atmosfera, criando a possibilidade de finalmente a vida sair do mar. Assim, há aproximadamente 470 milhões de anos, depois de tanto tempo nos oceanos, a vida passa para um novo estágio. As plantas começam a tomar os continentes. Nessa época, os níveis de gases da atmosfera ficam muito parecidos com os níveis atuais. As plantas puderam se espalhar, se diversificar, e isso transformou os continentes em um habitat interessante para outras espécies. A evolução permitiu que elas pudessem consumir o oxigênio do ar para produzir energia, e com isso, insetos, anfíbios e répteis puderam sair do oceano. Isso possibilitou o início do reinado dos répteis, marcado pelo aparecimento dos dinossauros há 230 milhões de anos atrás, e nos mais diversos tipos, pequenos a grandes, de herbívoros a carnívoros, de répteis voadores a répteis aquáticos. Nessa época, há aproximadamente 200 milhões de anos, a crosta terrestre também se transformava. A Pangeia, o último supercontinente, começa a se fragmentar. Isso deu origem ao formato atual dos continentes e criou barreiras geográficas entre as criaturas terrestres. Os répteis exerceram o domínio na Terra até 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide de pelo menos 10 km de diâmetro caiu na península de Yucatán, no México. Isso desencadeou uma série de reações no planeta, colapsos da atmosfera, erupções vulcânicas em escala global e drásticas alterações no clima. As espécies grandes sucumbiram. O número de predadores e competidores diminuiu, e novas espécies ocuparam esses nichos ecológicos. Nem todos os seres daquela época foram extintos. Animais como crocodilos e tubarões são até hoje espécies praticamente idênticas aos seus antepassados. Já os mamíferos, pequenos e de corpos quentes, se adaptaram melhor ao novo clima, ocuparam os continentes, o ar e até voltaram para o oceano.
habitando até mesmo climas severos, como as savanas. O mesmo tipo de clima que possibilitou o desenvolvimento dos seres humanos primitivos, há aproximadamente 100 mil anos, até o ser humano desenvolver tecnologias e se espalhar por todos os continentes. Somos uma espécie muito jovem na história da Terra, e somos muito bons em nos adaptar ao ambiente. Por isso, ainda pensamos que não existem limites para o nosso crescimento. Nos desenvolvemos muito em pouco tempo da história do planeta. Só precisamos lembrar que é ele que nos permite viver aqui. Vista Terra Educação Científica. Superando desafios, vivendo ciência.